Olá, olá você que está nos assistindo. Estamos aí iniciando mais uma conexão Seven Bikers. Hoje vamos voltar ao assunto da nossa campanha deste ano, que é o Pedale para não esquecer. Vamos fazer uma live com a doutora Xiomara Moretti, especialista em neuropsicologia. Vamos aguardar ela acessar a nossa live. Enquanto isso, você vai esparramando aí para os seus amigos. O assunto hoje é bastante importante. Vamos falar sobre o mal de Alzheimer. Nós temos a nossa campanha aí anual, Pedale para não esquecer, onde a gente indicou 7 dicas de como prevenir o mal de Alzheimer. Muito bem, a doutora aqui já está online. Vamos aguardar aí a doutora acessar a nossa live. Muito bem. Agora oficialmente, seja bem-vinda, doutora Xiomara, nossa Conexão Obrigada. Seven Bikers. Obrigada pelo convite, eu agradeço. Que isso, nós estamos honrados com a sua presença. Sabemos que a senhora tem um conteúdo muito importante, muito útil, principalmente porque nesse ano de 2020, o Seven Bikers lançou uma campanha Pedale para não esquecer, né? Está sendo utilizada por todos os nossos grupos aí durante as atividades. Estipulamos aqui 7 dicas de como prevenir o mal de Alzheimer, né? Já fizemos aqui algumas lives com o Dr. Benício, com o Dr. Juan, é um nome estranho lá, tailandês. Muito Isso, legal. doutor, Falamos nós chamamos de sobre doutor Tai. isso, Dr. Tai, ele mesmo. Falamos sobre esse assunto e foi muito bom. Mas antes de a gente entrar no assunto previamente já estabelecido, eu queria fazer uma abertura, né? Porque às vezes as pessoas estão aí acessando a nossa live e elas não entendem ou não têm o conhecimento do que é Seven Barkers. Então eu vou dar uma breve explicação, depois será a sua vez, você pode se apresentar. Então, Tá. assim, Seven Barkers é uma rede de grupos de ciclistas esparramados pelo globo. A cada semana surgem novos adeptos, novos grupos acabam surgindo, né? Nós temos mais de 70 grupos hoje estabelecidos, a maioria deles estão no Brasil, mas nós temos também vários grupos na Argentina, no Uruguai, temos grupos nos Estados Unidos, na Europa a gente tem na Espanha, Portugal, e na cidade de Londres, na Inglaterra, com possibilidade de abertura em alguns outros. No continente africano existe uma possibilidade em Moçambique, mas são pessoas às vezes que acabam entrando em contato e às vezes não tem toda a estrutura para formar um grupo, né? Somos apaixonados pelo ciclismo, e isso leva a ter uma boa alimentação, cuidado com o corpo. E nosso maior propósito como associação é transformar vidas através do ciclismo. E a gente encontrou nessa divulgação que estamos fazendo de prevenção ao mal de Alzheimer uma forma também de ajudar as pessoas a evitarem ou a se prevenirem desse mal que tem assolado aí o nosso planeta, a nossa sociedade. E desde a primeira visita que a gente fez aí à clínica, Spa Vida Natural, o Dr. Benício falou assim, olha, vocês todos aqui que pedalam, a gente foi com 63 ciclistas lá fazer uma visita. Vocês todos aqui que estão pedalando, vou prometer para vocês, aqui quem continuar nessa atividade nunca vai ter mal de Alzheimer. Aquilo Uhum. revolucionou a galera, né? E como na minha família a gente tem um histórico de uma avó que faleceu por consequência do mal de Alzheimer, aquilo se tornou meio que um objetivo de a gente passar isso adiante, né? E a decorrer dos meses, desde fevereiro, a gente vem falando sobre esse assunto. Né? E hoje a gente tem aqui a especialista, doutora Ciomara, que eu não a conhecia, estou conhecendo agora, Que muito prazer. que vai trazer aí uma informação a respeito do dia a dia do mal de Alzheimer nas famílias, né? E como que a gente pode lidar com isso, né?
não houve prevenção, não existe uma receita médica que traz a cura, mas existe formas de como atuar e de como lidar com isso, né? Não é algo fácil, então ele exige cuidado, exige atenção, né? Então eu vou pedir para a doutora aí se apresentar e a gente Ok, aí começa com as perguntas a respeito dessa live e do assunto que ela permite. Fica à vontade, tudo bem. doutor. Meu nome é Ciomara, né? Eu trabalho, como você já disse, na Clínica Spa Vida Natural. Ok. Eu fiz uma especialização em 2008 em psicopedagogia e fiquei um ano na área da educação, mas eu trabalho na área clínica já há muito tempo. Eu sou formada em psicologia desde 1999 pela Universidade de São Francisco e eu fiz em 2017 outra pós-graduação em neuropsicologia pela Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. Então acho que Uhum. esse é um pouquinho da minha história. E aí, Legal. agora nós podemos ir para as perguntas, né, sobre o Alzheimer, para que eu possa Exatamente, né? contribuir um pouquinho, né, com esse trabalho de vocês, que está sendo muito importante para a orientação, né, para as pessoas receberem as informações adequadas para conseguirem uma melhor qualidade de vida, mesmo pro cuidador como pro paciente, né? Muito. Sim. A gente falou já em algumas lives, mas é bom até a gente relembrar, né? A respeito do que acontece com o mal de Alzheimer, como é que ele acontece no corpo, né? Então, às vezes as pessoas não têm muita ciência, né, de como que isso ocorre, como é que eu consigo ver que alguém, ou eu mesmo, né, já estou vendo que eu tenho propensão a ter o mal de Alzheimer, né? Então, eu acho que a gente podia começar com essa questão, né? Como que a gente identifica, né? Como que a gente sabe, percebe nas nuances, nossa, eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. A avó, meu tio, minha tia, eles estão dando sinais. O que que isso representa? Quais são esses sinais? O que que acontece para a gente começar a identificar isso? Tá. Essa doença é uma doença que é neurodegenerativa e progressiva. Então, Tá, o que acontece? Existem estágios da doença, que vai do estágio 1 até o 4. E é simples identificar o início da doença? Não tão simples, eu digo. Ela torna-se mais simples quando nós falamos, por exemplo, de uma pessoa já com uma idade mais avançada. Eu vou dar um exemplo. Se tá. nós estamos, se eu convivo com, por exemplo, com um idoso, tenho uma avó com já 85 anos. Então, se ela começa a apresentar uma alteração na memória de curto prazo, uma alteração no comportamento, né, alteração espacial, e eu posso então, como eu convivo com ela, eu posso perceber, olha, não tem algo que não está bem, tem alguma Uhum. coisa diferente. E aí vou buscar, né, uma orientação médica e, enfim, uma avaliação melhor para poder identificar se existe já a doença. Se isso é constatado, então assim, aí fica simples de identificar numa idade mais avançada. Já está com os seus 85, os seus 90 anos, que já tem uma idade mais avançada, se ele começa a apresentar essas alterações, é comum surgir a dúvida, não, algo não está bem. Mas e se essa alteração começa a aparecer numa pessoa com 50 anos, por exemplo? Hum, como que 50 identificar? anos, Agora eu fiquei curioso. então, 50 anos é uma idade, é uma pessoa nova, não é? Sim, Sim, por sim, favor. É uma sim. pessoa nova, 50 Tanto anos. que as estatísticas dizem que é a partir dos 60 anos que normalmente Isso. a doença começa a se manifestar de forma mais intensa, né? Exatamente. 60, 65 em diante. Mas 50 anos, ela é considerada precoce.
Pode Tá, acontecer. Pode tá, acontecer. E como identificar 50 anos uma pessoa nova, na flor da idade, não é? Tá bem sim. ativa, enfim. Como identificar? Como é fácil? Não é tão simples. Por quê? Porque se aparecer uma alteração na memória de curto prazo, alguma alteração comportamental, de certa forma, uma irritabilidade um pouquinho mais acrescida, isso vai me dizer que existe uma suspeita de doença de Alzheimer? Uhum. Você pensaria nisso? Não. Não, não pensaria. Não, ninguém, né? Não porque eu estou na portinha dos 50 anos de idade e não estou pensando nisso, não. Justamente, eu também não, eu também estou e também não. Então, mas veja, mas pode acontecer, é considerado precoce, mas pode acontecer. E então qualquer problema de memória quer dizer que eu possa realmente estar desenvolvendo? Não. As questões Tá. relacionadas à memória são muitas, né? Uma deficiência de uma vitamina, por exemplo, a vitamina 12 deficiente pode causar alteração na memória, né? A Mas são depressão, lapsos e não quer dizer que você tenha mal de Alzheimer, né? Ou o isso, início, né? exatamente. Então, aí é fácil de identificar? Não Não. é fácil. Nesse caso, não é fácil. Aí você vai me dizer assim: ah, mas então, Xiomara, então como que faz? Eu não consigo identificar. Aí nós precisamos cruzar outros sintomas. A memória de Hum, curto prazo deficiente, né? Essa alteração na memória é um sintoma. Aí tem a questão, o sintoma espacial, uma alteração, é um hum. sintoma que surge, problema de visão, e problema de personalidade. Esses são alguns sintomas do estágio 1. Então, a pessoa, Tá. primeiro, se ela começar a identificar que existe alguma alteração no comportamento de memória, é adequado que ela busque um profissional para avaliar Tá. qual é, né, a questão, né, o que está acontecendo. Então, não quer dizer que ela esteja já desenvolvendo a doença do Alzheimer. Então, Mas assim, quanto tempo a pessoa levaria para tentar entender que ela tem um problema? Uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses? Ela assim, olha, eu acho que eu tô com alguma. então, mas esse prazo é difícil da gente precisar nesse momento, porque aí Ah, vai depender muito de cada indivíduo, do funcionamento de cada um. Porque se eu falo de uma pessoa que é mais desatenta, ela mesma pode demorar para perceber que tem algo errado com ela. tá, Né? Se a tá. pessoa ela convive dentro de um contexto que um ambiente de trabalho estressor, ela está num ambiente agitado, então pode passar despercebido. Tá. Então, não é simples, tão simples assim. O que é recomendado? Que as pessoas, ao notarem alterações na memória, dificuldades de visão, alteração de Uhum. comportamento, é bom buscar um atendimento médico, profissional, para que se faça uma averiguação de como que está a saúde no geral. Porque pode ser simplesmente, por exemplo, uma deficiência de B12 que está levando Tá. essa deficiência nessa alteração de memória, por exemplo. Aí o médico receita B12, ela toma B12 e melhora. Então, não, opa, Melhora. não é Alzheimer. Não Me é o safei por Alzheimer. enquanto. Exatamente. É isso mesmo. Você, É, você, você falou em fases. Eu acho que seria uma alternativa também de a gente explorar esse assunto entender as fases. Né? Você falou aí que nessa ideia dos 50 anos, e você já tem esse pré-diagnóstico aqui, você está entrando na fase 1. Quantas fases a gente tem no Alzheimer e o que cada fase representa? tá. Então vamos lá. É importante mesmo essa pergunta. Olha só. Falando de 50 anos, que na verdade, é um diagnóstico precoce. Precoce. Precoce, tá? Porque Não o estamos diagnóstico imunes. não estamos É isso? imunes, mas é precoce.
não é Tá. comum. O comum é realmente dos 60 para cima. Esse é o comum. Correto. Então, falando de um diagnóstico precoce, 50 anos, então, nesse caso, pode ser que o indivíduo, quando recebe o diagnóstico, quando ele consegue identificar, ele vai do estágio 1 para o 4 de uma forma rápida, que também não é comum. Também não é comum. O comum dessa doença na verdade, ela é degenerativa, mas é lento, o processo é muito lento. Então, Doutora, é o seguinte, só um oi. pouquinho. Você prefere ir respondendo as perguntas enquanto elas vão acontecendo? Ou você prefere que no final a gente veja as perguntas e faça a resposta delas? Eu posso respondendo conforme elas vão acontecendo. Tá. Enquanto você está falando dessa fase, alguém perguntou: disfunção na tireoide também pode trazer comprometimento da memória de curto prazo? Disfunção na tireoide. Então, a Isso. disfunção na tireoide, ela pode levar a desenvolvimento de sintomas de depressão. Tá. E sintomas de depressão afetam a memória. Então, é Ok. possível que isso aconteça também. É possível que isso Mas não, aconteça também. mas isso pode desencadear um mal de Alzheimer ou não? Isso é só por causa da Ah, depressão. não. A causa da doença do Alzheimer ainda não é comprovada Não é relacionada. cientificamente. Então, não tem uma Tá. relação. Nós não podemos Ok. dizer que existe, porque não tem estudos que comprovem isso. Então, não podemos fazer essa ligação. Ok. Então, a disfunção da tireoide também pode trazer comprometimento da memória de curto Sim, prazo, como você explicou. Ok. pode, Pode continuar então com o teu. porque desenvolve sintomas de depressão. Ok, E a ok. Pode alteração da continuar memória então. também é. Tá, vamos lá, Tá. retomando então. Isso. Existem estágios, né? Então, falando de uma pessoa que recebeu o diagnóstico precoce. Nesse caso, Tá. ela pode ir do estágio 1 para o estágio 4 num prazo curto de tempo, em Tá. 4, 5 anos. Pode acontecer. Uhum. Por quê? Porque esse diagnóstico precoce ele não é comum e pode acontecer. Agora, num caso que é o mais comum, onde as pessoas recebem o diagnóstico já a partir dos 60 e 65 em diante, aí Ok. a vida pode ser longa ainda. O indivíduo pode viver por Tá. mais 25 anos. Por Ok. mais 25 anos. Mas a média é de 8 a 12 anos. A Tá. média é de 8 a 12 anos. Que então o indivíduo vai do estágio 1 para o 4. O Eu acho 4 que seria o último estágio? o último estágio, exatamente. São Tá. 4 estágios. Exatamente Isso, isso. isso nós estamos. Esses estágios nós estamos falando de capacidade de memória. É isso. Porque Não depois que você somente. chega no quarto estágio, você já está no degenerativo do cérebro, que já não manda informações para os órgãos, ou ainda não chegou nesse ponto? Não, já chegou. Já. Estágio 4 é Já. aquele, daqui para frente não volta mais. É o estágio conhecido como terminal. Tá. Então, Ok. vamos falar um pouquinho rapidamente dos estágios. Me Isso, dá vamos lá. eu preciso tomar só um. Fica à vontade. Ok, obrigada. Vamos falar rapidamente dos estágios. Tá. Estágio 1. Então, quais são? Eu não vou citar todos os sintomas, mas vou citar os mais presentes no estágio 1. Então, alteração de memória de curto prazo, ela começa a aparecer, alteração de comportamento, personalidade, aí então problemas visuais e também espaciais. Estágio 1. Uhum. Tá. Estágio 2. O indivíduo começa a apresentar dificuldade para realizações das tarefas diárias. Veja bem, Uhum. estágio 2, ele começa a apresentar algumas dificuldades. E aí também aparece Isso seria o quê, doutora? Seria o quê? Essa dificuldade, às vezes, varrer o chão, lavar a louça, guardar a louça, como é que seria? isso, tarefas diárias, essa mesmo. Começa a apresentar, tomar Ah, onde é que banho, guarda o prato? Já não lembro mais onde é que guarda o prato. já Isso não tudo. lembra mais Entendi. exatamente isso. Então,
começa a aparecer aí já no estágio 2. E aí surge também insônia, a agitação. Isso são alguns, né, alguns sintomas do estágio 2. Aí o estágio 3, porque o 2 é conhecido como moderado. Então, o 1 é o estágio inicial, o 2 é o moderado, o 3 é o grave. E aí, então, a pessoa começa a apresentar resistência às atividades diárias. Ela não quer mais fazer, né? E aí, até esquece que fez. Então, por exemplo, vamos tomar banho? Não, mas já tomei. Não, você já tomou? Mas Ou a não pessoa tomou. fala, vou tomar banho, mas você já tomou. Então, aquela coisa. Então, isso é comum já no estágio 3. 3. Então, aí, e também surge a incontinência urinária fecal no estágio 3. Então, as coisas vão se agravando, né, um pouco já nessa fase. A irritabilidade também, ela acaba sendo acentuada. Todos os doentes de Alzheimer, eles apresentam essa irritabilidade. Então, a grande maioria, mas não todos. Se o indivíduo tem uma predisposição, ela vai ser intensificada. Essa irritabilidade poderia virar num tipo de uma agressão. Se torna uma pessoa mais agressiva com as coisas que acontecem. Tem gente querendo ajudar e ela, por que vocês estão me pedindo ajuda? Né? Vocês estão me ajudando, eu não quero. É isso. Agressiva, irritada, né? A gente pode traduzir como agressividade e agitação. Tudo isso. Então, essa é a fase 3. Então, na fase 4 já aparece o mutismo, que o indivíduo... Então, porque assim, na fase 3 também, só para completar, a pessoa começa a ter dificuldade para comer, na fase 3, mas na fase 4 ela já rejeita o alimento porque ela tem dor na deglutição, ela tem... Aí, então, aparece o mutismo, a pessoa já não se comunica, já não fala, e aí é onde a pessoa já vai para o leito mesmo. É uma pessoa que fica já no leito. Terminal. Terminal, e começam, então, a aparecer as intercorrências, as inflamações, né? As doenças inflamatórias, né? Como pneumonia, por exemplo, que leva muitos à morte. A pneumonia é comum. Às vezes nem é pelo mal de Alzheimer, mas porque o cérebro parou de funcionar ali e deu a pneumonia e acaba falecendo por causa da pneumonia. Sim, entendi. Exato. Muito bem, a gente tem aí então 4 fases. Tá? Isso. Aí vamos dispensar então a primeira fase, que a primeira fase seria uma fase mais precoce, mas não seria mais comum, né? Mas eu sabendo, né, que eu tenho a probabilidade, tenho muitas chances de ter o mal de Alzheimer. Qual o tempo que existe para eu, né, que aqui a gente até tem como uma pergunta, né? O tempo de sobrevida depois de um diagnóstico. Como é que isso funciona? Até 25 anos. E aí... Até 25 anos. Até 25 anos, mas a média... E o que depende de chegar até 25 anos? Então, aí o que depende é se o diagnóstico é feito, consegue, né, ser feito no estágio ainda 1, porque mesmo que a pessoa, por exemplo, tenha 85 anos, ela começou a apresentar a doença com essa idade. E aí foi logo percebido. Então, aí, nesse momento, o que acontece? A família já vai começar, entra com o tratamento. Então, o que acontece? Nesse momento, o indivíduo pode receber um tratamento adequado para retardar os sintomas. Então, vejam, os sintomas, eles não vão deixar de acontecer, mas eles podem ser retardados. Eu tenho uma tia, e a gente está suspeitando, eu acho que ela tem, né, um mal de Alzheimer, mas ela está no estágio 1, digamos assim. Ela tem 90 anos e a gente não vê isso se evoluindo, né, ficando cada vez mais agressivo. Eu não sei, essa é uma questão até que eu vou fazer, uma pergunta que eu estou fazendo minha, de que a pessoa pode ter sintomas de Alzheimer no estágio 1 e ficar com esses sintomas por muito tempo?
normalmente 3 anos. Tá. Né? Então, só que depende de outros fatores, sim, de como é tratado esse paciente. Porque nós Tá. sabemos que existe a prevenção, como eu citei agora, que nós podemos retardar o surgimento, o agravamento, né, do quadro. Sim. Isso é Tá. possível com o medicamento e com Ok. atitudes que nós tomamos no dia a dia, de Tá. ajudar esse doente, né, com os cuidados diários, de observar o que é importante, em qual fase, se foi descoberto, como você diz, uma fase inicial, nesse estágio 1, esse indivíduo Uhum. pode ainda caminhar, fazer um exercício físico? Entendi, entendi. Pode, isso vai contribuir? Certamente vai Pode e contribuir. deve. Pode e Tá. deve. E vai contribuir? Certamente vai contribuir. Então, toda essa questão, ela é vista, ela tem que ser olhada caso a caso. Nós não podemos generalizar certas situações. Entende? Entendi. Porque existe a A diferença gente. de quando é descoberto, em que estágio que é descoberto, né, e como que a Uhum. família lida. Quais são os recursos que ela, então, passa a seguir para tratar, né, para ajudar esse doente. Essa entraria na próxima pergunta, né? Como a família deve agir quando recebe esse diagnóstico de um parente próximo em relação aos cuidados com esse indivíduo? É Então, aí que vai entrar o jogo, né? porque, veja, quando se recebe um diagnóstico dessa doença, hoje não é tão simples, ela assusta. Esse diagnóstico acaba Tá. assustando, porque nós compreendemos que trata-se de uma doença degenerativa progressiva. Então, acaba assustando. Mas o que é melhor no momento do recebimento do diagnóstico? Receber as orientações adequadas. Então, a informação nesse momento é o que nós temos de buscar nesse início, para que nós possamos entender melhor, identificar melhor qual é o estágio que aquele paciente está, e aí então entrar com as estratégias e com o tratamento indicado para aquele indivíduo. Então, isso faz diferença. Então, Tá. esse princípio, quando o indivíduo recebe, né, o diagnóstico, é importante, primeiramente, se orientar, buscar um especialista. Por quê? Porque precisa receber o diagnóstico adequado, entender, né, qual é realmente o estágio que aquele paciente está, para que então o tratamento possa seguir de forma adequada. Porque Tá. quando um diagnóstico ele é errado, o tratamento também. Entendi. O que acontece às vezes a pessoa não sabe que o seu parente ou a pessoa que está dentro da sua casa, ela está na fase 2 do mal de Alzheimer. E aí você trata aquela pessoa como se ela estivesse, talvez, até brincando com você ou fazendo desmerecer a sua atenção ou como você está se comunicando com ela. E isso pode até provocar ou aumentar a irritabilidade entre as duas pessoas, né? Porque uma acha que não, que uma Certamente. está falando que não sabe onde é que guarda o prato, e falou assim, mas só nós sempre guardamos ali, ou isso sempre Uhum, aconteceu assim. Ué, mas você acabou de tomar banho. uhum. Então, saber que essas coisas vão acontecer já previne, porque acontece, é natural, e a gente tem que saber como lidar com isso. Eu acho que esse é um dos passos mais difíceis, né? Sim. Porque ninguém tem uma escolinha de mal de Alzheimer que aprende a lidar com alguém que tem mal de Alzheimer. E isso que você comentou é realmente bem comum entre as famílias, né? Sim. Quando o idoso começa a apresentar, e a princípio, às vezes, as pessoas não dão atenção adequada ou realmente acham que é uma provocação ou que é uma brincadeira, levam para né, dão esse sentido à situação e vai passando e a doença, então, vai se instalando e vai se agravando. Então, é importante isso que você colocou. Porque, por isso que é De- importante entender como que funciona a doença. Sim, Porque sim. realmente o doente ele torna-se repetitivo nas perguntas. Sim. Você tem que Porque ser tolerante, né? tem que ser. Tem que ter empatia, paciência, Então, amor. aqui, ó, dentro do que a gente está falando, já vamos emendar numa próxima pergunta.
Quais são as estratégias que o cuidador pode usar para proteger o indivíduo com o mal de Alzheimer no dia a dia? Tá. Então, dependendo também muito do estágio em que esse paciente está. Mas Tá. vamos generalizar, né? Vamos lá. Recebemos um diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, o que é importante logo a princípio? Seja no estágio 1, precisa colocar nesse paciente uma pulseira de identificação, que Tá. contenha o nome desse paciente, que contenha 2 telefones, né, para contato, endereço, que informe que ele né, que existe essa enfermidade, ele Sim. passa por essa enfermidade. Então, esse é o primeiro ponto que é importantíssimo. Por quê? Tá. Independe de qualquer que seja o estágio nesse momento, né? Ele Mas pode ter saído e esqueceu onde é que é o caminho de volta. sim. Então, descobriu, tem que identificar o paciente. E aí depois Ok. outras estratégias dentro de casa. Buscar não mudar os móveis de lugar, né? Colocar horários para o alimento, então, sabe a disciplina de horário que normalmente as crianças devem ter, o idoso também deve ter, e principalmente, Correto. né, o paciente de DA, de doença de Alzheimer. Ok. Então, ele precisa de disciplina, porque ele vai precisar ter uma rotina para aprender, já que a memória, né, vai falhar, ele vai precisar aprender a seguir a rotina, seguir os Tá. horários. Então, são estratégias que são usadas. Então, Tá. tapetes em Muito casas bom. devem ser retirados, trava na porta, porque esses pacientes, eles costumam fugir. Eles Ok. costumam fugir. Então, tem uma série de estratégias que devem ser seguidas para cuidar desse paciente. E aí, sim, quem deve tratar esse paciente? Né? Qual médico? O geriatra? O clínico? O neuro? Então, se a família tem um geriatra, pode ser o geriatra. O clínico geral também pode. É um Tá. médico que estudou, que tem o conhecimento e ele pode tratar dessa doença. E quem mais? Aí é uma equipe multidisciplinar e adequada. Por exemplo, né, no meu caso, eu fiz psicologia e eu posso atender o paciente com a doença de Alzheimer? No estágio 1, na fase inicial, sim. Agora, nas demais, no caso, o meu trabalho ele vai ser muito mais produtivo com o cuidador e os familiares. Então, Entendi. mas e aí? Então, mas qual outro profissional? Nutricionista é importantíssimo, né? Um educador físico também é importante. Que mais? Outros profissionais como fonoaudiólogos, importantíssimo também. Então, tem uma equipe multidisciplinar que deve ajudar nas orientações e nos cuidados com a pessoa que tem esse diagnóstico. E aí, seguindo essa cartilha, a gente pode chegar aí a 20, 25 anos até o término, né, da doença, enfim, na pessoa, seguindo todas essas dicas e orientações para prorrogar a vida dessa pessoa, é isso? Pode chegar, né? Nós não temos como Pode chegar, prever quem vai. exato, Isso. correto. Nós não É temos uma como prever. estatística, né? Isso, é uma estatística, que realmente, não necessariamente, a média é de 8 a 12 anos, mas tem casos que o idoso ou a pessoa que recebeu o diagnóstico, ela pode ainda ter uma vida até de 25 anos mais, que é uma vida longa. Você estava me comentando sobre essa forma, como é o dia a dia, e aqui a gente tem mais uma pergunta, eu acho que vai encaixar bem com isso. Quando saber se o paciente pode ficar sozinho depois do diagnóstico ou deve permanecer com um cuidado, né, de alguém cuidando por tempo integral? Quais são os Então, sintomas que dão essa característica? olha, se o paciente recebe o diagnóstico de doença de Alzheimer, só por nós entendermos, por nós conhecermos que trata-se de uma doença
neurodegenerativa, não é adequado que esse Dali para paciente frente, tá. fique sozinho, mesmo estando no primeiro estágio. Existem pessoas que no estágio 1 vivem só e já tem o diagnóstico? Sim, mas é possível no estágio 1, mas ainda assim é uma opinião pessoal. Eu não acho adequado. Mas é possível no estágio 1. A partir do estágio 2, é totalmente inadequado. Aí não tem mais como fugir. Não tem mais como fugir. É necessário que essa pessoa ela conviva com alguém para cuidar dela. Entendi. Então, a evolução de uma fase para outra, como é que você não tem como determinar quanto tempo a fase 2 vai para a fase 3? Se foi diagnosticado ontem, tomando todos os cuidados, não tem como saber como que a gente identifica, bom, agora ele passou para a fase 3. Não Demora tem. muito? Demora. Como é que é isso? Então, é conhecido, através de estudos, que é uma doença que é progressiva, mas é lenta. Né? Então, essa evolução dos quadros, né, de um estágio para o outro. Então, assim, eu conversei com o presidente da Abras e nessa conversa ele me disse que da fase 1 para a fase 2, né, o estágio 1 por 2, que existem situações já de pacientes que passaram por isso e passaram por estudos que durou esse tempo, 3 anos. Esse processo. Tá. Mas nós não temos como realmente mensurar isso e dizer, olha, de 3 em 3 anos o paciente vai mudar de fase, vai evoluir. Não existe como prevenir dessa forma. Por quê? Porque aí depende muito também de a evolução do quadro em cada organismo e do tratamento de cada um, de como esse indivíduo vai passar pelo processo de tratamento, de qual vai ser o tratamento dele. Então, tem muitos fatores externos que podem interferir nisso. Então, não é possível, nesse momento, dar, né, uma previsão de que de 3 em 3 anos pula de fase. Não é possível ainda, não dá para fazer isso. A gente tem aqui a nossa campanha, ok? A gente está trazendo essa informação para que as pessoas não venham a desenvolver o mal de Alzheimer. Mas vou pegar essa questão que você colocou, né, dessa transição da 1 para 2. Digamos que eu fui diagnosticado com mal de Alzheimer, tá? Precocemente, tenho 50 anos e já precocemente identifiquei. Se eu seguir a cartilhinha das dicas aqui, cuidando da alimentação, aprender um instrumento novo, fazer atividades em grupo, fazer exercícios físicos, tomar luz solar, praticar palavras cruzadas. Eu entendi. Eu estou com a doença e ela pode se avançar rapidamente comigo. Se eu começar a praticar isso aqui, como é que fica isso aí? Isso aí vai ajudar? Vai prorrogar? Como é que é isso? Vai ajudar, porque existem estudos científicos que comprovam a eficácia do exercício físico, por exemplo, na prevenção, né, no controle. Então, isso vai ajudar. Isso certamente vai ajudar, né, porque alguns estudos já comprovam a eficácia, né, porque foi descoberto um hormônio que é a irisina. A irisina, isso. Exatamente. Nós falamos bastante sobre ele. Muito bem, então. E o exercício físico produz irisina e ela atua também no cérebro. Então, foi descoberto... Mesmo que eu esteja num diagnóstico precoce, se eu me valer dessas informações de prevenção, já vai surgir efeito e vai me ajudar nessa questão.
Sim, vai te ajudar segundo os estudos que comprovaram isso já Sim, realizados nos camundongos e até em humanos. sim. Tem Então, uma pergunta aqui. vai ajudar sim. Tem uma pergunta aqui, ó. O médico de minha mãe, ao perguntarmos se os sintomas de minha mãe apresentavam era Alzheimer, ele perguntou se ela fazia os pagamentos das contas sozinha. Dissemos que sim, e ele falou que então não, que não era mal de Alzheimer. Foi isso que eu acho que entendi. Eu acho Tá. que foi só um comentário, não tem uma questão, mas eu acho que ela está falando a questão da pessoa fazer as coisas sozinha, né? Então, É, se ela consegue fazer os pagamentos das contas, então ela não tem mal de Alzheimer, é isso que eu entendi. Então, mas nós precisamos cruzar essa informação com muitas outras. Se ela está Tá. apresentando a questão de alteração na memória de curto prazo, enfim, né, qual o quadro? Por que ela foi levada ao médico? Uhum. Né? Então, assim, existe aí uma situação que precisa ser melhor esclarecida para que eu possa discorrer sobre esse comentário. Porque Tá, não é então, só no porque a caso, pessoa está fazendo que ela não tem. Pode ser que ela tenha, tá, mas ela não está ainda no terceiro estágio. entendi. Ela está no primeiro, por exemplo. E Porque no. qual o melhor profissional hoje que detectaria e dizia, ó, você realmente está no primeiro estágio, ou você está no estágio 2? Então, Um clínico, um psicólogo, um então neuro? o mais adequado é um médico. O mais adequado. Agora, a especialização, se esse médico ele tem o conhecimento para tratar, para diagnosticar, não precisa ser necessariamente um neurologista. Mas se a Tá. pessoa ainda assim ficar com dúvidas de diagnóstico, que ela busque um neurologista. Você Porque, comentou lá no início a respeito da vitamina B12, né? Que a pessoa, você está certo. com falta de memória. Então, toma B12 e melhora a memória. Toma B12 e não melhora a memória. Aí você já começa a entrar no campo de, Então, de, de- de doença de Alzheimer? Não, ainda não. é, não. Não, ainda não. Precisa investigar outros fatores. Porque a questão da memória está ligada também ao estresse, à ansiedade, tem outras influências. Não é só Uhum. a deficiência de B12. Se ele não está com a deficiência de B12, mas tem uma depressão, e aí o indivíduo pode estar com o sintoma, apresentando o sintoma de alteração de memória, por conta da depressão instalada. Então, Tá. Eu sempre tive uma dúvida, né? É só o mal de Alzheimer que traz problemas de memória, como uma doença degenerativa, ou existe alguma coisa parecida ou similar ou menos agressiva quanto o mal de Alzheimer que pode trazer isso? então uma que eu comentei agora é a depressão. A depressão causa Sim, uma alteração importante da seria. memória. Outras, ele Tá. tem outras doenças, que a gente pode chamar, que são que têm sintomas próximos da doença de Alzheimer, como, por Muito exemplo, bem. tumores cerebrais, Tá, hidrocefalia, tá, hum, o AVC. Então, tem ok. outras situações que têm sintomas próximos também da demência, do Alzheimer. Mas aí Então, são coisas que você identifica a parte que eles vão te provocar aquilo. Não é algo sim, silencioso como o mal de Alzheimer. É algo que aconteceu realmente, e aquilo provocou falta de memória. Aí eu sim, entendo. Mas sim. compatível com o mal de Alzheimer, ou é ou não é. É isso. Depressão, por exemplo, é A silenciosa, depressão. é silenciosa. A depressão é Tá. Aqui tem mais silenciosa. um comentário aqui da Miriam. Ela colocou assim. Deixa eu ver aqui. Minha mãe esquece muito, não consegue completar uma frase, não consegue lembrar de fatos ocorridos no mesmo dia, vai contar alguma coisa e esquece o que vai falar. E ela tá assim, ela tem Alzheimer? Qual a idade dela? Vou aguardar ela responder. Miriam, Primeira responde para nós aí. pergunta. Primeira, Mas vamos eu já vou uma triagem genérica aqui.
mas eu já vou responder. Eu não posso dar um diagnóstico, né, com Sim, base sim. só nessas Uma informações. Eu informação. entendo Sim, sim. que existe aí um 75. comprometimento, né, da memória, tá claro, que Tá, pode ser que ela tenha já iniciado algum estágio do Alzheimer? Pode ser. O que eu recomendo? tá. Que ela leve a mãe dela num profissional, num médico, para que então Ok, ela seja avaliada. ok. Ela tem Então, 75 anos. ok. Então, e ela começou a apresentar esse sintoma faz muito tempo, pouco tempo? Vamos aguardar a resposta dela aqui. Então, Vamos ver. percebe? Então, o que é importante? Ela não, nesse momento, não achar que não, minha mãe já tem Alzheimer, tá vendo? Ela Tá, não ok. deve pensar assim. O que é importante é ela entender, realmente existe aí, né, um comprometimento da memória de curto prazo que ela está apresentando. Então, o Tá, importante é ela não esperar mais que a mãe que ok. apresente outros sintomas. É importante ela levar a mãe, já por conta da idade, de 75 anos, num especialista, num médico, para realmente, então, fazer a checagem e confirmar se ela realmente já está ou não tem a doença de Alzheimer. Ela Esse é o colocou aqui há adequado. menos de um ano. Há Ah, menos de um então, ano que ela está anotando isso. Então, ela é. pode estar no estágio um ou não, mas Ela, seria ideal já seguir o conselho sim, de procurar um profissional. sim, porque a mãe já tem 75 anos, começou a apresentar. Pode ser que seja? Pode ser que não? Sim, lógico. Sim, Pode ser que a também. mãe esteja com deficiência de vitamina B12, por exemplo. Por Tá. exemplo. Vamos repetir para ela então. Ela assim, qual médico devo levar? Você tinha comentado que qualquer médico Sim, pode se levar, mas se ela procurar um especialista, melhor, né? pode ser um geriatra. Pode ser um geriatra, muito Pode ser bem. um geriatra. Pode ser um Muito geriatra. bem, gente. Nós estamos aí com as perguntas abertas, tá? A Miriam já aproveitou e já fez aqui uma breve triagem com a doutora. Mas se Ok. você tem algum questionamento, alguma pergunta, pode começar a fazer aí, que a gente ainda tem aqui uns 13 minutinhos para estar conversando, tá bom? Vale lembrar vocês que o mal de Alzheimer não existe uma vacina, né, doutor? Não Ele não existe. existe um remédio que vá curar, né? Também As não. únicas, as únicas informações que a gente tem é estimular o cérebro, praticar atividade física, se Sim, alimentar bem e adequadamente, né? Controlar o diabetes e a hipertensão, criar o hábito de dormir bem, né? De 7 a 8 horas, com sono profundo, bem muito bem. dormido, não fumar, não consumir bebida alcoólica, né? E procurar fazer atividades em grupo para conviver com diferentes tipos de pessoas e criar novas ligações cognitivas. Segundo o Sim. doutor lá, é a neuroplasticidade. Muito Isso, muito bem. bem. Que são as E a sinapses, gente, vai exatamente. Então, criar se a isso. senhora quiser encerrar esse assunto a respeito dessa, validando essas informações, né, do que ocorre dentro do cérebro a respeito do mal de Alzheimer e que ocorre também com o corpo quando a gente se vale dessas dicas, né? Você pode comentar que nós estamos indo para o final já, doutor. Tá. Então, são algumas alterações, né? É sabido que a doença de Alzheimer não se sabe a causa, mas sabe que existe uma proteína, algumas proteínas envolvidas que interferem nos neurônios, matam os neurônios, né? E por conta disso afetam as funções cognitivas, como a memória, por exemplo, mas outras funções. A linguagem é uma função cognitiva, a atenção é outra função cognitiva. Então, nós temos várias funções cognitivas e a mais importante no caso da doença do Alzheimer é a memória, porque ela aparece já, essa interferência, Latente, né? já Sim. e logo no primeiro estágio. Ele Tá. aparece logo no primeiro estágio, porque atinge o hipocampo, que é um componente do sistema límbico que cuida da transferência da memória de curto prazo para longo prazo no cérebro. Tá. E Tá. essa doença é sabido que atinge, né, esse componente. Então, nós sabemos
o que acontece, isso mais por alto, né? O que acontece, mas e sabemos também que não tem ainda uma cura, mas sabemos que Uhum. existe como prevenir, como tomar atitudes adequadas para que então essa evolução do quadro clínico do primeiro estágio para o quarto seja muito lenta, né? E nesse período todo o indivíduo tem então uma boa qualidade de vida e consegue viver mais tempo de forma saudável, né? E feliz. Uhum. Então, isso a Sim, gente sabe que é possível com a introdução de tudo que você citou, hum, é isso. desses fatores que você acabou de citar, eu não vou ser repetitiva, mas principalmente do Sim. exercício físico, porque tem já muitos estudos que realmente confirmam e comprovam a eficácia do exercício físico já no tratamento, na prevenção. Isso é importante mencionar. E aí, não esquecer, os familiares não devem esquecer de ficarem atentos aos cuidados. Nós temos algumas técnicas que podem ser incluídas, né, para cuidar, para ajudar no desenvolvimento, até mesmo durante o tratamento desse indivíduo com Alzheimer, né? A gente usa, por exemplo, o pareamento, que é uma técnica que é usada para a gente, por exemplo, ensinar esse indivíduo que está já perdendo a memória a fazer a ligação de questões físicas para lembrar de uma pessoa. Então, por exemplo, a Silmara, aquela moça que usa óculos, que vem aqui em casa de vez em quando, aquela loira que tem o cabelo curto. Então, é o pareamento, isso é usado, né? Então, tem Entendi. algumas. Então, a gente usa estratégias compensatórias, que são também recursos para auxiliar, né, o doente, por exemplo, usando despertadores, anotações, agenda. Então, tudo isso é aprendido. E só é aprendido se a pessoa, o cuidador, buscar, né, esse conhecimento, buscar uma Sim, ajuda, buscar o profissional de sim. saúde que possa ajudá-lo. Terapeuta ocupacional é importante para acompanhar o Sim. paciente. Não, então, é Uhum. muito importante esse paciente realmente ser acolhido por essa família e por esse cuidador, e esse cuidador buscar realmente o conhecimento para poder ajudar da melhor forma esse doente. Essa Aqui, ó, pessoa. O Diego colocou uma pergunta aqui, ó. Doutora, tem algum exercício físico que tem mais eficácia? Lembrando que nós podemos estar falando com uma pessoa de 80 anos, ou 75 anos, que não vai ter Ah, condição de andar de bicicleta, concordo com isso, né? Mas de ok. repente ela pode fazer outras atividades. Em cima desse racional, o que seria mais eficaz? Então, nós sabemos que é bastante eficaz o exercício aeróbico. E uma Tá? caminhada, ela é um exercício aeróbico. Então, o Simples, indivíduo. simples assim. Simples assim. Simples assim. Então, lembrando que é mais eficaz o aeróbico. E caminhar Tá? é exercício aeróbico. Então, pode ser uma E simples essa caminhada. caminhada é o quê? 10 minutos, 15 minutos? O É, doutor Tai falou que podia ser 15 daqui um pouco, depois da noite de, mais 15, depois. E vai então, até 140 minutos de caminhada durante uma semana. Seria isso. isso, pode ser assim. Então, assim, pode ser 30 minutos diários e pode ser Tá? dividido, Sim. pode ser 3 vezes na semana, mas Tá? aí você procura dividir também esse tempo para se exercitar O um tempo esforço, né? maior. Então, Uhum. pode ser dividido sim, né? Pode ser feito assim, espaçando no dia de manhã, faz 10 minutos, depois do almoço. Isso é Uhum. possível. Isso é E a possível e leitura? traz o benefício esperado. A leitura, estão perguntando. E a leitura ajuda? A leitura ajuda. Tem também estudos científicos que comprovam que
as pessoas que têm uma escolaridade. Sim, um nível cultural, um estudo mais aprofundado, grau superior. Desde pequena, elas têm realmente a busca para o conhecimento é maior, desde pequena tem esse hábito, né, de leitura, de estudar. Então, é sabido hoje que isso também contribui preventivamente para que os sintomas eles não atinjam a pessoa de uma forma precoce. Tá. Isso pode acontecer. Palavras cruzadas também ajuda bastante. Também, palavras cruzadas ajuda bastante. Isso também é ponto de estudo científico também. Já tem citações que comentam, né, que contribuem com a informação que as palavras cruzadas também. Aprender uma nova língua também, sim, né? Não só novo uma instrumento musical. não só uma nova língua. Então, isso é interessante comentar. Aprender algo novo que você Viajar. ainda não havia aprendido, né? Então, se você for fazer uma nova língua, se você for aprender crochê, por exemplo, nunca fiz crochê. Eu vou aprender a fazer crochê agora. Então, isso desenvolve, isso também contribui. Tudo isso é benéfico. Tem uma questão aqui que alguém colocou. E o videogame? E assistir televisão? E novela? E filmes? E séries? Isso ajuda? Olha, é uma pergunta comprometedora. Mas eu posso dizer que não contribui. Não tem estudos que vão falar isso. Ó, eu vou comentar o que aconteceu com a avó da minha esposa, que morreu de Alzheimer. Okay. Ela assistia televisão o dia inteiro. Chegou ao ponto que ela começou a conversar com os apresentadores da televisão e a discutir com eles. Uhum. Para você ver o estágio em que ela chegou. Uma pessoa que era super ativa, que cozinhava, que lavava a casa, que lavava a roupa. De repente, ela não fazia mais nada, ela só ficava sentada na frente da televisão. Uhum. Então, a gente já sabe que essa escolha não é a melhor. Não é. Então, a gente deixa de lado e vamos caminhar. Não, vamos ler. Sim. Vamos fazer uma aula de dança, muito bem. Essa escolha, ela vai contribuir para que a doença progrida rapidamente. Exato. O sedentarismo, né, não é uma escolha adequada. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Muito bem, doutora. A gente está caminhando para o final, temos mais 3 minutos. E se você quiser deixar seu último recado, fica à vontade. Quiser fazer sua propaganda, fica à vontade. Eu já sei que você faz atendimentos online, mesmo antes do coronavírus, do Covid-19. Então, esse tempo é seu. Use como você achar melhor. Muito bem. Bom, eu gostei muito de ter participado, né? Agradeço o convite de vocês. Aí, em algum outro momento, nós podemos falar sobre algum outro tema, né? Eu realmente faço atendimentos lá na clínica e faço atendimentos online. O que eu quero deixar de dica, né, para as pessoas que têm hoje em casa pessoas com o diagnóstico de doença de Alzheimer. Não se assustem, não se assustem, porque o amor cura. E nós sabemos que o Alzheimer ele é uma doença considerada crônica, né? Evolutiva, né? Progressiva e fatal. Porém, o amor vai proporcionar uma qualidade de vida adequada. Independe da fase. Independe da fase. Né? E eu queria deixar um verso aqui que está na Bíblia. Pode. 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Quem tiver a oportunidade de abrir a Bíblia em casa, ler esse verso de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Porque sem o amor nada somos. E esse paciente, ele precisa de muito amor, muita atenção, empatia. Então, independe da fase, dê muito, muito amor para esse paciente. É o que ele precisa. Doutora. É o que ele precisa. Eu vou ter que encerrar aqui. Quero agradecer todo o conhecimento que você trouxe para nós. Nós temos 15 segundos antes que acabe.
tá? Ok. Obrigado pela sua disposição, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Já vi que você gosta desse assunto e trabalha bastante com ele. Ok. Que Deus abençoe a sua vida, o seu talento, Obrigada. o seu ministério. Muito E todos obrigada. aqui podemos aprender um pouco mais sobre como ajudar as pessoas e como a gente também pensar mais em prevenir do que remediar.